meus irmãos, graça e paz, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que alegria estarmos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos estar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, aprendendo da palavra dEle. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, queremos mais uma vez falar contigo nesse dia, primeiramente pedindo perdão, Pai, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, e também para te engrandecer, Pai, porque o Senhor é soberano, Pai, o Senhor é Rei, Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos compartilhar da Tua Palavra, que seja uma noite de estudo bíblico para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir os nossos cantores. Vou pedir para você continuar de pé. Hino de número 112, de ajuda do nosso irmão Edson. Vencendo vem Jesus. Pedir os irmãos se colocarem de pé. Já refúgio a glória eterna, E sua vida mais se mostra cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Senhor, refugentes, Criados somos o Rei da terra, o hino reinará. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. e convém ao alto, Glória, glória, aleluia.
Podem tomar assento, meus irmãos. Certamente o nosso irmão André também vai querer cantar um hino. Pode cantar, meu irmão. Aquele que tem os teus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amém, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós nessa noite. Como eu sempre digo, é uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para estudar a palavra do nosso Senhor. Quero que você entenda que cada encontro, irmãos, é uma oportunidade para sermos edificados pela palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, de uma forma especial, para que a gente possa entender, de fato, aquilo que Ele quer falar com a gente. Nós seguimos firmes, irmãos,
na nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nessa carta nós temos aprendido sobre uma vida cristã fiel e uma vida cristã prática. Cada texto que a gente trabalha tem nos mostrado como é viver diante do nosso Deus. Então, hoje nós vamos chegar a mais um tema, dessa vez um tema profundamente consolador, que praticamente todos nós já passamos em algum momento, e se ninguém passou aqui, vai passar, mas eu creio que todos nós já passamos por esse momento. Este é o 12º sermão dessa série que eu intitulei de Chamado Fiel. Estamos terminando, são 15, estamos no 12º. E aí depois nós vamos estudar a segunda carta aos Tessalonicenses. Irmãos, nós vamos refletir hoje sobre a esperança cristã diante da morte. É um assunto muito necessário e também muito atual para todos nós. Todos nós, em algum momento, lidamos com perdas, lidamos com as dores. A morte ainda é uma realidade presente neste mundo caído. Você liga a sua televisão, morte. Você abre o seu smartphone, acessa o site de notícia, morte. Abre as redes sociais, o que tem lá? Morte. Ouve as pessoas falando nos corredores aí da vida, nas esquinas, entre os vizinhos, falam de quê? De morte. Mas Deus não nos deixa sem respostas. Nós somos cristãos. Nós não podemos olhar a morte como o mundo vê. Eles não têm esperança. Nós temos esperança, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Então, o título, o tema de hoje é Esperança Viva. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos estar lendo do 13 ao 18. Semana passada nós fomos até o 12 e agora nós vamos continuar do 13 ao 18. E o texto bíblico diz assim, irmãos: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com uma voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Doutrina pura, meus irmãos. Nesse texto que você leu agora, Paulo trata de uma dúvida real da igreja. E talvez seja a sua dúvida também hoje. Alguns irmãos estavam preocupados com aqueles que já haviam morrido, aqueles que já haviam partido. E nunca é demais lembrar do contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. Eram muitas mortes, muitas perseguições por causa do evangelho. Eles ouviam também dos irmãos de outras comunidades de fé que eram mortas pelo Império Romano na época. E o texto deixa bem claro que havia tristeza, mas também havia uma confusão sobre o futuro. O que vai acontecer? Para onde é que nós vamos? Então o apóstolo Paulo ele escreve para trazer clareza, para trazer consolo.
O objetivo de Paulo, nesse versículo 13 que nós acabamos de ler, no início do texto, é que ele não quer que a igreja viva na ignorância espiritual. E ele também não quer que a igreja se entristeça como aqueles que não têm esperança. Irmão, Paulo não está dizendo aqui que o cristão ele não sofre pelas perdas. Mas nós temos uma direção. Choramos, lamentamos a partida daqueles que amamos, mas nós sabemos que se eles estão em Cristo, há salvação. A base da nossa esperança, ela está em Cristo. Irmãos, Jesus morreu e ressuscitou. Isso muda tudo. Por isso que é muito complicado um evangelho que não acredita na morte e na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é que de fato garante o nosso futuro. É com base na ressurreição de Cristo que nós estamos aqui hoje. Porque se eu e você não acreditássemos na ressurreição de Cristo, não tinha motivo de estarmos aqui. Então a nossa esperança não está em sentimentos frágeis. A nossa esperança está em um fato: Cristo morreu e ressuscitou. Aí Paulo também aproveita esse momento e ensina sobre a volta de Cristo. Paulo mostra que haverá ressurreição, que haverá um encontro com Cristo, e aponta também para a esperança futura gloriosa da igreja. Irmãos, uma esperança viva que transforma a maneira de como eu e você precisamos viver hoje. Não sei se já citei aqui, tinha um professor no seminário que ele sempre dizia, brincando com a gente, que, olha, ouvi dizer que Jesus não vai voltar mais não. Aí ele falava assim, que se do nada Jesus falasse que não ia voltar mais, ele queria ver quantos ainda permaneceriam cristãos de fato. Esse texto que você leu agora, ele não é apenas um texto informativo. Ele não está apenas trazendo informações, mas ele é um texto também pastoral. É um texto que nos chama a viver com esperança, em meio às dificuldades, em meio às perdas. Irmãos, uma esperança que consola, uma esperança que sustenta, uma esperança que fortalece. É isso que nós vamos ver agora. Uma esperança que vence o desespero. Uma esperança que é firmada em Cristo. Uma esperança que edifica a igreja. Talvez esse seja um texto que muitos não preguem, porque as igrejas hoje estão preocupadas com a chamada prosperidade. As igrejas hoje estão preocupadas com as questões desse tempo. Tempo que eu estou dizendo, irmãos, é mundo secular, século, as coisas que passam. As coisas que daqui a algum tempo não vai mais fazer sentido. Mas vamos ao texto bíblico. Primeiro ponto é a esperança que remove a ignorância e o desespero diante da morte. Paulo inicia o ensino dele com uma preocupação pastoral muito clara. E ele diz no versículo 13, vamos ler novamente. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. A palavra que Paulo usa aqui, ignorem, mostra que havia falta de entendimento na igreja. Eles não estavam entendendo, eles não compreendiam sobre morte, sobre aqueles que tinham partido. Então, irmãos, podemos chamar isso de ignorância espiritual, sim, porque estava gerando insegurança, estava gerando tristeza. E Paulo ele não aceita que a igreja ela viva sem o conhecimento da verdade. Porque a ignorância, irmãos, ela sempre abre espaço
para o medo. Sempre abre espaço para a confusão. Por isso Paulo ele precisou ensinar de forma direta e de uma forma cuidadosa, porque a verdade de Deus, irmão, é um antídoto contra a ansiedade da alma. Paulo fala especificamente sobre os que já morreram no versículo 13. Então Paulo está tratando da realidade da morte dentro da comunidade cristã. Geralmente a gente fala desse cenário quando alguém falece, não é verdade? Geralmente nos cultos fúnebres é que nós vamos falar de morte, vamos falar de perda. E geralmente as pessoas querem focar na pessoa que morreu, no que ela fez, nas coisas que ela, se for membro da igreja, então, como ela ajudou a igreja, etc. Mas a gente nunca para pensar de fato em outros fóruns, em outros temas sobre isso. E não era diferente dos tempos atuais, irmãos. A morte era uma experiência dolorosa e presente para aqueles irmãos. E ainda hoje continua sendo uma das maiores angústias humanas. Naquele tempo eles não tinham Bíblia como nós temos hoje, irmãos. Eles se baseavam em textos do Antigo Testamento e algumas palavras de forma oral que os apóstolos iam ensinando. E era muito comum líderes, entre aspas, como a gente já falou no início da carta, ensinar heresia, trazer conceitos de outras religiões, de outras fés, para dentro do ensino bíblico. Hoje ainda acontece muito isso. O objetivo de Paulo é claro no texto. Ele diz: para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ou seja, irmãos, isso não significa que o cristão ele não vai se entristecer. Isso não significa que nós não vamos ficar tristes, chateados pelas perdas. Mas significa que a nossa tristeza, ela não é vazia e nem desesperada. Porque quando você conhece a Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, quando você entende a palavra de Deus, você sabe para onde o seu ente querido que está com Cristo vai. Mas a gente sabe também que aquele que não conhece a Deus, muitos daqueles que não conhecem a Deus, né, encara a morte como um fim absoluto. Olha, morreu, acabou. Por isso que eles vivem sem esperança. Eles vivem sem um consolo verdadeiro. Mas nós cristãos temos uma perspectiva diferente. O cristão, ele enxerga a morte à luz das Escrituras, à luz das promessas de Deus. Então esse versículo nos ensina que a esperança, ela começa com o conhecimento da verdade. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer o texto. Deus não quer um povo ignorante, irmãos. Deus quer um povo instruído pela sua palavra. Então, quando nós conhecemos a verdade, a nossa dor é transformada. E mesmo em meio à tristeza, nós vivemos com esperança firme no Senhor. É como eu disse, nós não sabemos quando iremos passar por perdas, mas sabemos que elas vão acontecer. Mas quem é que nos garante esperança? Ou melhor, quem nos dá esperança? É o Senhor. Mas o segundo ponto é um ponto também que precisamos entender. Se trata de uma esperança fundamentada na morte e ressurreição de Cristo e na sua volta. Não só na morte e na ressurreição dele, mas na volta de Cristo também. Agora Paulo vai trazer para a gente, irmãos, o fundamento da nossa esperança. Aí ele vai declarar no versículo 14: porque cremos que Jesus morreu
e foi ressuscitado. Irmãos, isso parece ser a coisa mais boba do mundo, mas não é. Tem muita seita evangélica que nega essa premissa, que Jesus morreu e foi ressuscitado. Isso é um fato histórico. A morte e a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Se nós não cremos nisso, fica complicado para a gente se sustentar teologicamente. Por isso que Paulo, ele aperta, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Mas ele vai continuar em seguida. E ele vai fazer uma aplicação direta. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que já morreram. Ou seja, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos crentes. O que aconteceu com Cristo vai acontecer com o seu povo. Acerca da ressurreição, é claro. Cristo vai ressuscitar cada um de nós. E é isso que ele está ensinando. E Paulo reforça que esse não é o ensino dele, não é ele que está falando. Não é algo pessoal, não é uma opinião. Aí ele diz no versículo 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor. É isso que falta nos dias de hoje, irmãos. Muitos querem pregar, mas poucos querem ter a base bíblica. Muitos querem autoridade no que estão dizendo, mas poucos querem entregar o texto conforme está escrito. Então a autoridade de Paulo, irmãos, a autoridade no que ele estava ensinando, tudo aquilo vinha de Deus. A esperança que Paulo estava ensinando está afirmada nas revelações de Deus, nas escrituras sagradas. Então Paulo, ele era muito coerente, Paulo era muito conciso em dizer: olha, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Hoje as pessoas querem chegar e dizer assim: olha, recebi uma revelação, Deus está me dizendo, faça isso. Deus acabou de me falar que você não vai morrer. Já viram isso? A pessoa está lá com uma doença terminal, aí surge um cidadão que se diz profeta, que assopra, aí ele diz que Deus falou com ele, e diz assim: olha, Deus mandou falar para mim que você não vai morrer. Palavras vazias. Deus mandou falar onde? Qual o sentido? Então, irmãos, a nossa esperança, ela está firmada no que a palavra de Deus diz. Não é porque Deus parou de curar. As curas existem. Mas todas as coisas existem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, tudo que acontece precisa ser para glorificar o nosso Deus. Mas aí o texto vai continuar explicando a ordem dos acontecimentos e vai dizer assim, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Ou seja, Paulo aqui está corrigindo a ideia de que os mortos em Cristo estariam em desvantagem. Pelo contrário, eles têm lugar garantido no plano de Deus. Não, nós não vamos encontrar Cristo antes dele. Nós, os que estivermos vivos, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. E aí Paulo descreve, então,
a volta gloriosa de Cristo. E ele vai dizer no versículo 16: pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando. Irmãos, esse não será um evento oculto, será um evento visível, um evento poderoso. Tem algumas denominações que pregam o tal do arrebatamento secreto. Inclusive, né, na juventude, quando eu era jovem, né, uns 5 anos atrás, o líder lá da minha igreja de jovens, ele colocou um filme para a gente ver, Deixados para Trás. Todo mundo vê esses filmes. Filme horrível, horrível, todo errado teologicamente, todo mundo via, todo mundo sumindo, sem entender nada. Não vai ser dessa forma. Porque não tem nem base bíblica para começo. Arrebatamento secreto não tem nem base bíblica. E aí Paulo está explicando, de fato, pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando. Vai ser visível, vai ser majestoso, vai ser poderoso. As pessoas verão o que estará acontecendo. E o texto afirma ainda no versículo 16: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo aqui está explicando a ordem dos acontecimentos. Mas Paulo aqui também, irmãos, ele está escrevendo uma carta. Ele também, até pelas questões de, como eu posso dizer, não é como é hoje, né? Onde a gente pode detalhar muitas coisas. Paulo, ele está aqui, além de era difícil escrever naquela época, Paulo ele tenta ser o mais preciso nas palavras. Não dá para ele fazer uma exegese, não dá para ele fazer aqui uma hermenêutica muito profunda, porque o foco também não é esse. Ele está explicando para que os irmãos fiquem de forma tranquila. Aí existem outros textos que falam sobre a volta de Cristo, existem textos que falam sobre a tribulação, quando isso vai acontecer, se é antes, se é depois, se é no meio, mas Paulo aqui, ele se atém pelo menos nesse trecho, ele está falando da ordem de como as coisas vão ocorrer. E aí no versículo 17, ele vai e diz assim, ó: depois seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Então estaremos com o Senhor para sempre. O que eu digo aqui, irmãos, quando eu leio esse texto, às vezes não é nem a gente se preocupar com a ordem dos fatos, quando vai ser, como vai ser, mas eu me apego aqui em uma coisa, uma grande esperança. Então estaremos com o Senhor para sempre. Amém? É nisso que o cristão precisa se apegar. Às vezes a gente está preocupado, vou passar pela grande tribulação? Não vou passar pela grande tribulação? Como é que isso vai ser? Irmãos, eu só quero estar lá com o Senhor, para sempre. Essa é uma esperança segura, porque ela está baseada na obra de Jesus e na certeza da sua volta. Aí às vezes a gente fica preocupado como vai ser, se vamos passar, se não vamos. Irmãos, se você crê em Cristo, a sua esperança precisa estar com Ele lá no último dia. Quando Ele chamar o seu nome e você ter essa esperança de estar com Ele. E o último ponto fala exatamente sobre uma esperança que consola e edifica a igreja. E Paulo, ele vai encerrar esse ensino com uma aplicação pastoral, como ele sempre faz. E ele vai dizer no versículo 18: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Não é? Paulo sabia que a igreja estava confusa. Paulo sabia que existia um medo, existia um desânimo.
O império estava perseguindo a igreja, muitos irmãos estavam sendo mortos, e cada vez que alguém dizia que era cristão, mais perseguição. E Paulo está dizendo, irmãos, animem uns aos outros. Então a doutrina aqui, ela não era apenas para informar, mas para transformar aqueles irmãos. Irmãos, a verdade de Deus, ela deve produzir consolo no meio da igreja. A teologia também tem esse papel. Ele usa a palavra aqui, portanto, aqui é uma conexão com tudo o que foi dito antes. Tudo o que ele explicou sobre a volta de Cristo, ali de fato tinha um propósito. Só que nós, como humanos, queremos gerar debate. Mas o propósito de Paulo ali não é gerar debate, era gerar encorajamento. E aí nós, como humanos, ficamos, não, mas vai ser assim, não, vai ser assado. Não, mas eu acredito que vai ser assim. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Não, não é, etc. Isso não é importante. A escatologia bíblica, irmãos, ela é prática e pastoral. O único foco é que nós estaremos com Cristo. É nisso que precisamos nos apegar, irmãos. Jesus venceu. A nossa preocupação precisa ser em falar de Jesus, em fazer discípulos. Mas muitas das vezes nos preocupamos nessas questões de ficar corrigindo aqui, debate. O que a gente precisa entender, irmãos, é desfazer alguns ensinos que são contrários à palavra de Deus. Agora, o que não faz sentido, a gente não precisa ficar discutindo. Por exemplo, algumas denominações, não vou dizer denominações, algumas seitas, e algumas delas dizem até ser evangélicas, acreditam. Inclusive, não, mas já tem até denominações ditas evangélicas, pessoas ditas protestantes, que não acreditam na imortalidade da alma. Não acreditam que a alma é imortal. E trazem exegeses, trazem versículos bíblicos e dizem que aqueles que não estão com Cristo, eles vão ser fulminados. Eu já vi uma certa igreja defender isso. Mas as pessoas, há evangélicos hoje, há teólogos hoje, eruditos, que não acreditam na imortalidade da alma. No sentido de que quando Jesus voltar, os salvos vão viver eternamente e aqueles que não vão ser salvos, eles não vão sofrer eternamente. Eles vão ser extinguidos. Acabou, morreu, subiu. É meio complicado. Eu não posso nem dar pitaco, eu preciso estudar mais, mas eu já vi textos que falam que sofrerão eternamente aqueles que não estão com Cristo. Mas Paulo ensina, irmãos, que a igreja ela precisa viver em mutualidade. Por isso que ele vai dizer, animem uns aos outros. Paulo está dizendo aqui que a responsabilidade é coletiva. Não é só do pastor, não é só dos diáconos da igreja, não é só da liderança da igreja. Nós precisamos, irmãos, nos animar uns aos outros. Então, é como eu digo, o consolo ele não vem apenas do púlpito, o consolo vem da comunhão, de como é que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. Então os irmãos eles fortalecem uns aos outros com a verdade, não com a mentira, com o que o texto está ensinando, com o que a palavra de Deus fala. Então, o conteúdo desse encorajamento também é importante. E ele diz, com essas palavras, ou seja, o consolo verdadeiro vem da palavra de Deus. Sempre, irmãos. Não são opiniões humanas, mas são promessas divinas.
Hoje, principalmente, né, com o advento da internet, todo mundo quer ter voz, todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer ser especialista naquilo que não entende nada. Surge o assunto, né, aí todo mundo fala, todo mundo diz que é especialista, todo mundo quer dar a sua opinião e está certo, está errado, mas a gente nunca analisa, biblicamente falando. Teve até uma pastora, né, entre aspas, aí que o que ela disse é até relevante, mas depois eu vou ler a fundo, vou ver o vídeo a fundo do que ela disse, e aí já tem um monte de gente comentando do comentário dela. Temos a Bíblia, irmãos, não é? A palavra de Deus fala para sermos justos. A palavra de Deus diz que o homem ele precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então eu não preciso que alguém me diga que isso tem que ser feito, porque a palavra ela já dá respaldo para tudo que a gente precisa fazer, irmãos. Então não é necessário que um guru se levante e diga, olha, tem que ser assim, olha, tem que ser assado. A gente precisa, irmãos, se basear no que a palavra diz. E tem um outro também, dito pastor aí, que xinga todo mundo, não é? Você não vê ele ler um texto, ele não abre a Bíblia para ler um texto, ele amaldiçoa o Detran, amaldiçoa a Globo, amaldiçoa todo mundo, xinga palavrão, sai na rua aí pichando que Jesus vai voltar em 2070. As pessoas estão atrás de alguém que lhes diga algo, mas a palavra já nos diz tudo o que precisamos, irmãos. É só abrir e ler. Só que a gente sempre quer buscar algo novo. A gente quer sempre buscar uma inspiração nova, que nem nova é. Alguém já disse lá atrás. E muitas dessas novidades já foram imputadas como heresias anos atrás, mas nós voltamos a cair nos erros, ouvindo falsos mestres. E olha que nós temos a palavra de Deus. Então, muitas coisas que no passado nem se discutiria, hoje a gente discute. Hoje a gente discute. Coisas que eram óbvias, irmãos. Hoje as pessoas ficam assim, não, vamos discutir. E tem pessoas que também gostam de ser contra tudo. Ah, mas eu posso dar opinião? Irmãos, o céu é azul? O céu é azul? É, não é? Precisa de alguma opinião para dizer que o céu é azul? Não é? As pessoas querem dar opinião, irmãos, do que já está escrito, do que já está feito, do que já está ensinado. E a gente precisa entender que isso não é de Deus. Então, em momentos de dor, de lutas, a gente precisa levar a verdade da Escritura, irmão. Em tempos difíceis, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. A igreja, ela só é edificada quando ela vive ancorada na palavra de Deus. Então, a esperança cristã, ela não é individual, ela é uma esperança comunitária. Então, a esperança, ela fortalece a igreja como um todo, não só o pastor, não só a liderança. A esperança, ela fortalece a igreja como um todo. A esperança consola os que sofrem e firma os pés daqueles que estão de pé. Por isso que a palavra diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Então, irmãos, é assim que nós precisamos seguir juntos, sustentados pela esperança viva em Cristo. Então, faz uma leitura aí de como era
a vida daqueles irmãos naquele contexto de quando essa carta foi escrita. Não era uma igreja como a nossa é hoje. Era uma igreja que enfrentava muita perseguição. Era uma igreja que havia muitos falsos mestres que estavam ali para usurpar, que estavam ali de fato para se gloriar na vida daqueles irmãos. Mas mesmo assim, Deus abençoou aquela igreja com homens que estavam preocupados com ela. Mas para a gente finalizar, irmãos, a gente precisa olhar para três pontos importantes. O primeiro ponto é que a esperança cristã, ela não é vazia, ela é firme em Cristo. Mesmo diante da morte, nós temos um consolo. E o nosso consolo está na verdade da palavra de Deus. O nosso futuro, irmãos, aponta para um local seguro. E esse local seguro é o Senhor. Nada nesse mundo é mais seguro do que o Senhor. Nada, irmãos. A sua casa não é mais segura que o Senhor. O dinheiro que você guardou não é mais seguro do que o Senhor. Porque nós vemos pessoas aí que eram podres de ricas, mas tiveram doenças que o seu dinheiro não pôde salvá-las. Segundo é que nós somos chamados a viver essa esperança no nosso dia a dia, consolando uns aos outros com a palavra, irmãos. E a gente precisa permanecer firme até a volta de Cristo, até o dia que Ele nos chame. Talvez nós não vejamos a volta de Cristo, mas aquilo que nós estamos ensinando e aprendendo hoje aqui, nós vamos passar adiante. E essa verdade vai ser passada às próximas gerações, até que o Senhor venha. Então a mensagem ela não pode ficar aqui. Ela precisa expandir para as próximas gerações. Que a nossa vida seja marcada por essa esperança viva, irmãos. Que os nossos corações estejam firmes nas promessas do Senhor. E que juntos, irmãos, a gente consiga aguardar com fé a eternidade em Cristo. Porque é muito ruim, depois de um certo período, você vê pessoas que caminham com você abandonarem a fé. Não acreditarem mais no Jesus que a gente conhece, que a gente vive. Que o Senhor nos dê tranquilidade, que o Senhor nos dê paz, para que a gente consiga perseverar até o fim. Para que a gente consiga entender o Evangelho, para que a gente consiga pôr em prática isso nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Se coloque de pé nesse momento, vamos estar agradecendo ao nosso Deus.